Vamos lá, estamos conectando. Aê, Luísa! Menina, que luta! Não sei mexer nessa tecnologia, não. Lu, bem-vinda, então. Bem-vinda às lives do Instagram, né? Esse momento em que nós nos sentimos um pouquinho de influencers da vida, né? As Eu famosas já do tô como Instagram. professora. Eu falei, cadê o link da aula, gente? Pelo amor de Deus. Gente, só para contar um pouquinho para vocês, então a Luísa logo ela me mandou, então uma live no Instagram, tá bom, cadê o link? Então foi mais ou menos por aí que a gente foi, opa, Luísa, o Instagram é a live. Mas Lu, então contando um pouquinho para você, né, é um prazer recebê-la, muito obrigada por ter aceitado o Obrigada. nosso convite da nossa live, por estar aqui no Giminusp. Então, a gente tem feito, né, devido à pandemia, e eu acho que são ações que devem permanecer e devem continuar, né, esses bate-papos que a gente tem feito. E o Giminusp, né, ele está fazendo toda quinta-feira, das 18 às 18h30. Então, a gente chama de direto ao ponto. Ao invés de ser uma hora de bate-papo, a gente vai direto em um assunto específico. E aí, nós já conversamos sobre diversos temas, muitos deles relacionados às nossas pesquisas. E hoje, então, a gente vai falar da comunidade de prática. Então, você que está nos assistindo, não esqueçam de acessar o IGTV, lá tem todas as nossas lives. Mas hoje uma live super especial com a doutora Luísa, a Lu. A Lu, nós nos conhecemos há algum tempo atrás, né, pelo No Corpo. Então, também é um grupo de estudos e pesquisa que é legal vocês seguirem, o No Corpo. E, posteriormente, a Luísa foi fazer o doutorado na USP. E como no processo de mestrado e doutorado, o projeto teve várias indas e vindas, até que nós, né, definimos, a Luísa, principalmente, caminhou para o entendimento da comunidade de prática. A Luísa é doutora, ela é professora doutora pela USP, e ela está hoje vinculada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, certo, Lu? Certo. Bom, Lu, eu acho que o pessoal, depois, quem quiser saber um pouquinho mais da Luísa, deem uma olhada no Instagram e converse com ela no direct. Então, ela está atuante em Campo Grande, tá bom? Na Universidade Federal, tem esse vínculo e a gente tem desenvolvido pesquisas na área. A Lu, por um tempo, liderou, inclusive, o grupo de estudos e pesquisas de Minusp, né? Mas o nosso direto ao ponto aqui hoje, Lu, é que você nos conte um pouquinho, né, deste processo da sua tese de reconhecimento dessa base teórica, né, desse conceito chamado comunidade de prática, e como você viu isso com os professores, né? E eu sei que foi com os professores, lógico, né, que eu orientei o trabalho, a gente teve a supervisão da Missy Parker, então já aproveitando, né, agradecendo a Missy, e no viés para os professores, né? Então, esse processo desse conceito de comunidade de prática, como que você atuou junto aos professores, para depois a gente tentar fazer a ponte junto à GPT. Tá bom. Bom, um prazer, obrigada pelo convite, né? Como é que fala? O bom filho a casa torna? Bom filho a casa torna, participando aí de coisas na USP, sempre bom, de Minusp, né? Lembro lá das tardes no laboratório. Então, muito legal, obrigada pelo convite. Bom, então já que é direto ao ponto, não vamos perder tempo, né? Na verdade, assim, quando eu comecei o mestrado, eu fui para os estudos da fenomenologia e, enfim, gostei muito, né? E sempre trabalhei com professor e tal, e gostei muito, mas eu senti, como eu fiz uma pesquisa, né, que eu fiz entrevista com os professores, eu saio do mestrado com aquela ânsia de, nossa, mas eu quero fazer alguma coisa, né? Eu já estou vendo que está dando, né, que não está legal, então eu queria contribuir de alguma forma. No viés da intervenção, né, Lu? Então, essa necessidade e até quando eu entro, o projeto que eu entro no doutorado, não tinha intervenção também, né? A gente ia fazer entrevista, observação, mas não tinha intervenção. E aí eu começo a me aproximar um pouco da pesquisação, eu acho que isso vem antes, né? E também vem associado à minha história, professora na escola. Eu acho que a gente nunca consegue dissociar isso, né? Então, a nossa história, o que a gente, né? Como
começou a carreira, essas coisas, até na adolescência também, o que que te preenche, né? E aí eu acho que no doutorado foi excelente ter voltado para isso, que era uma coisa que eu tinha uma vontade, enquanto professora, por conhecer os problemas da prática, eu tinha vontade também de contribuir, intervindo, fazendo alguma coisa. E aí, enfim, tive contato com as pesquisas da Mice, né, especificamente, fui fazer o estágio. Primeiro eu fui um mês conhecer, né, falar, oi, bem, sou brasileira, estou aqui, não sei nada do que você faz, né, são mais assim. Para a gente só contextualizar, a Mice é professora da Universidade de Limerick, na Irlanda. E a Luísa, posteriormente, fez o doutorado de sanduíche com ela, tá, gente? É, isso. Então, primeiro eu mando um e-mail, né? Falo, oi, tudo bem? E aí ela me recebe lá em Limerick, né? Uma cidade do interior da Irlanda, da República da Irlanda. E aí, depois, no outro ano, eu volto para o doutorado de sanduíche, né? Então, nós começamos aí a Mice pesquisa a comunidade de prática há mais de 10 anos, né? Então, ela desenvolve isso com professores. E eu sentia muita falta desse tipo de pesquisa aqui no Brasil. Depois que eu estava no doutorado, eu vi que pessoas, e até talvez tentando fazer um link aí com a GPT e o mundo do esporte, né? Não tanto dentro da escola, aqui no Brasil existe um grupo de pesquisa no Sul, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu não sei falar o nome direito, eu não sei se é Michel Milestet, alguma coisa assim. A gente chama de Michel, que fica mais fácil, mas a gente tem lido, sim, textos dele. Então, e o grupo do Juarez Nascimento, né, na verdade. Então, algumas universidades do Sul têm pesquisado, eu até entrei em contato com o Vinícius Brasil, eles estão pesquisando comunidade de prática no contexto do esporte. Então, fora da escola, né, isso tem sido bacana, mas dentro da escola a gente não tinha muita referência. O Luiz Sanches Neto, que foi orientando do Samuel de Souza Neto, se eu não me engano, na Unesp, também desenvolveu a tese dele estudando um pouco de comunidade, mas não era o que a gente chamava de school-based community, né? Que são comunidades desenvolvidas dentro da escola. Então, o que o Luiz fez foi professores que eram professores de escola diferentes se juntaram, né? E o que eu fiz, que nós fizemos, foi ir para dentro de uma escola específica e construir a perspectiva da comunidade lá. Isso, eu acho que o que é bacana para você, para quem está assistindo a gente, né, e até fazendo um gancho com as lives do Giminusp, das próximas, a gente vai muito linkar essa relação com as pesquisas, mais especificamente falando, e como os nossos anseios e as nossas dúvidas nos ajudam a guiar também as pesquisas que a gente vai desenvolvendo, né? Então, quando a Luísa ela percebe que há muitos obstáculos e muita discussão necessária no contexto escolar, né? E principalmente na escola de tempo integral, né, Lu, que vale a gente colocar aqui. Então, ela resolve fazer a intervenção dentro deste contexto, mais especificamente falando, e da comunidade de prática. E aí, Lu, eu quero saber, então, como que foi, né? Vocês, o que então, o que a gente pode considerar uma comunidade de prática, né? E como desenvolver uma comunidade de prática? Eu preciso de alguém de fora? Eu consigo desenvolver dentro do meu ambiente de trabalho? Enfim, como eu digo aqui, conta pra gente. Então, na verdade, o conceito de comunidades, não só comunidade prática, o conceito de comunidades ele não é novo, né? É um conceito que a gente vem desde quando a gente começa pesquisas como professores, a gente já tinha essa ideia de que a formação, desenvolvimento profissional docente, né, a formação que é contínua, né, que ela precisa ser contínua, precisa ser todo dia, né, ele é melhor desenvolvido, talvez ele é mais efetivo, e aí essa palavra é até meio complicada, efetividade ou não, depende muito do contexto, do que você espera, né, do resultado e tal, mas a gente pode falar que as atividades de desenvolvimento profissional que são realizadas em grupo, pautadas na solução de problemas, repensando, refletindo coletivamente sobre os problemas da própria realidade que aquele grupo enfrenta, elas são consideradas um pouco mais efetivas do que aquelas formações isoladas e pontuais.
Então, o que acontece é que quando eu vou para dentro da escola, eu primeiro faço uma fase etnográfica, aí talvez fazendo uma costura entre o que é comunidade prática e a pesquisa, que foi realizada. Então, eu entro para a escola e vou observar o contexto, né? E dentro desse contexto surgem muitos problemas. Então, uma das características das comunidades surgirem, existem pesquisas apontando que as comunidades surgem muito em contextos de turbulência. Então, era um contexto problemático, porque na maior parte das vezes as pessoas se juntam para resolver determinado problema, né? Então, e aí foi isso o que acabou acontecendo. Mas se a gente for pautar no conceito de comunidade, eu não posso, filho. Se a gente for pautar um pouco no conceito de comunidade, a gente vai entender que existem comunidades de aprendizagem. Então, comunidades de aprendizagem, elas estão mais associadas à ideia da administração, empresas e tal, onde as pessoas vão se juntar, geralmente porque gostam de um determinado tema e vão estudar aquele tema e vão procurar solução para aqueles problemas, né? Esse conceito de comunidade de aprendizagem, ele é muito utilizado na educação hoje em dia. Então, ele vem do setor empresarial, mas é muito utilizado hoje em dia. A comunidade prática, embora ela também seja uma comunidade de aprendizagem, porque as pessoas estão ali aprendendo juntos em grupo, ela tem uma outra base teórica. E eu acho que talvez é isso que precisa ser, assim, a gente precisa focar bastante nisso, porque muitas vezes as pessoas, primeiro que acreditam e não discriminam o que é comunidade de aprendizagem, comunidade prática, comunidade de aprendizes, de professores, e aí tem surgido vários nomes, né? Uhum. E aí a gente se perde um pouco no que aquela teoria propôs, né? Então, a comunidade prática ela é uma teoria que surge a partir dos estudos antropológicos de professores, então, principalmente da Levi e do Wenger, né, que são os mais famosos aí, os primeiros, né, que produziram o livro do Situated Learning, que é, enfim, essa aprendizagem situada, e eles vão estudar comunidades que já existiam. Então, eles não estudaram, por exemplo, como as comunidades emergiam. Eles estudaram comunidades que já existiam. Então, alfaiates na África, parteiras no México, comunidades que já existiam. E eles foram percebendo características dentro dessas comunidades. Uma das principais características dessa comunidade, talvez o mais importante dizer, e o que eles colocaram, é que existe uma estrutura dessa aprendizagem, o que eles vão chamar de Legitimate Peripheral Participation. Então, eles vão falar que a estrutura de uma comunidade, ela vai ter sempre uma parte periférica, e por ser periférica, ela não é marginal, né? A periferia, ela é o lugar onde as pessoas novas que estão chegando vão estar ali no lugar, porque elas não compreendem ainda totalmente aquela prática, elas estão ali para aprender. E esse movimento de estar na periferia, ele é um movimento de colocar essas pessoas para fazer com que essas pessoas aprendam, e essas pessoas aprendam participando dessa comunidade. Então, acho que essa que é a base do conceito, né? É a diferença de você aprendizagem como aquisição e aprendizagem como participação. Você aprende a partir do momento que você participa em um determinado grupo e você tenta compreender que prática é aquela, o que aquele pessoal está fazendo. E aí tem várias características que depois o Wenger vai desenvolver um pouco mais essas características da comunidade. Você vai me controlando aí se eu estiver falando muito. Lu, só para a gente então situar, eu acho que vem muito desse contexto e um discurso e uma teoria que tem relação com a educação e tudo mais. Dessa formação ela ser continuada, né? Eu acredito que vem isso. E até você citou alguns estudos do Juarez, a gente relembrando essa relação de formação e atuação de técnico, por exemplo, e eles falam, né, que a gente precisa que a por exemplo, é interessante a gente colocar aqui que no Brasil é obrigatório, né, a formação do ensino superior para atuar no esporte, na educação física, mas em outros países não necessariamente.
Então, em outros países, e na ginástica para todos, gente, também é assim. Você não é necessário, em alguns países, você não é obrigado a ter a formação do ensino superior. Então, muito do conhecimento e o desenvolvimento da ginástica nesses países se deu e se dá por meio dessas comunidades, desse grupo de pessoas com esse interesse em comum, né, de aprender e desenvolver tudo aquilo que diz respeito à ginástica. Então, acho que isso que é legal. E aí é legal, né, Lu, porque a gente tira um pouco essa formalidade de instituições para o ensinar e o aprender, né? E talvez essa relação entre as pessoas, ela minimiza a relação de competitividade dentro do seu próprio ambiente. Porque, na verdade, ali as pessoas estão aprendendo juntas também, né? Na verdade, quando o Wenger começa a enfatizar lá em 1998, né, ele começa a estudar um pouco as comunidades, é ele que vai fazer essa ligação, essa possibilidade de utilização do conceito de comunidade de prática para outros ambientes, sejam eles empresa, escola, enfim, e daí a gente desencadeia toda essa utilização que a gente está tendo. A base do conceito de comunidade, ela assim, eu tenho um master, né? Eu tenho o old timer, que a gente chama. Eu tenho o cara que sabe, vamos dizer assim, sobre aquela prática profundamente. Mas isso não faz com que a aprendizagem seja hierárquica. Porque a função dessa pessoa dentro da comunidade, ela não é passar tudo que ele sabe ou que ela sabe, mas sim organizar espaços de aprendizagem. Organizar estratégias de aprendizagem. Talvez fique mais fácil a gente entender se a gente pega, por exemplo, o exemplo dos alfaiates, né? Então, o alfaiate não chega e dá uma aula sobre como você costura um terno, né? Primeiro ele fala, olha, esse grupo aqui vai pregar o botão. E às vezes o cara nem sabe para que ele está fazendo. Esse grupo aqui vai cortar, aquele grupo ali vai fazer outra coisa, e agora nós vamos colocar assim. Então, o Master, ele tem conhecimento daquela prática como um todo, legal, mas ele, ao invés de transmitir somente aquele conhecimento, ele organiza espaços de aprendizagem, onde as pessoas, lembra que eu falei da questão periférica, onde as pessoas vão nesse movimento para dentro, né, para a compreensão inteira daquela prática, ele vai colocando as pessoas para dentro aos poucos, porque ele vai organizando espaços de aprendizagem. Então, é uma estratégia, é bom falar isso, que comunidades de prática são estratégias, na verdade, no meu caso eu uso como estratégias para a formação continuada, né, para o desenvolvimento profissional docente, no caso do GPT, pode ser uma estratégia de aprendizagem, né, de como aquele grupo vai funcionar, mas é uma estratégia que, embora a gente tenha relações de poder envolvidas, porque esse cara ou essa pessoa, ela pode tanto barrar essa aprendizagem, quanto criar esses espaços de aprendizagem, né? Então, isso é importante destacar. Lu, então, agora duas perguntas que eu acredito que quem esteja assistindo, vocês podem participar também aqui com perguntas. Eu vi que a Carol Moraes, Diamantina, mandou um oi pra gente. Mandou um abraço, Então é o seguinte, quando você foi até a escola e você mediou, né, e a gente fez um trabalho de intervenção, e nós acreditamos que a gente tenha criado uma comunidade de prática ali entre os professores. Quando você sai, que não tem mais essa pessoa, isso significa que a comunidade de prática, ela se encerra? Então, como que é isso, né? Ela continua, mas sem agora essa pessoa que viabiliza, né? E aí, se você puder dar um exemplo para a gente na perspectiva de um ginásio esportivo, por exemplo. A Olivia. Tá. Não pode, filha. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer, como eu estou aqui no século passado ainda, eu tinha preparado alguns slides que eu achei que você ia compartilhar comigo um link do Google Meet, blá, blá, blá. Mas, enfim, no slide eu até coloco isso, que é uma coisa que todo mundo fala, né? É possível criar uma comunidade de prática? E a resposta talvez seja não. A gente não cria comunidades de prática, a gente cria espaços e talvez estratégias para que aquela comunidade possa emergir ou não, porque depende do contexto, depende das pessoas, depende da estrutura que aquelas pessoas têm, depende enfim, da vontade de cada um mesmo de se envolver com aquilo ali.
Então, não tem como você criar uma comunidade, né? Você pode criar estratégias, e aí as pesquisas têm apontado algumas coisas. Então, por exemplo, relacionamento social é importante, né? E aí, talvez, trazendo para o ginásio, né? Então, o que a gente pode fazer dentro do ginásio que as pesquisas já têm apontado, né? Criar essas relações sociais, isso é muito importante. Então, sair junto, festa de aniversário, essas pequenas coisas mesmo que a gente compartilha momentos da vida, né? Coisas assim aproximam as pessoas, isso é um ponto muito importante. Legal, Lu, você falar isso e me lembra muito No Corpo, o próprio professor Wagner, né? Como ele insistia para a gente fazer isso, né? Era bem interessante isso lá com a gente, né? Mas... E aí, assim, então, você também, o que a nossa pesquisa, por exemplo, acabou descobrindo, que em ambientes talvez turbulentos, muito turbulentos, precários, né, como a gente tem pesquisado agora, você também dá suporte ao outro. Então, é muito importante que as pessoas se deem suporte, né? Então, é muito importante que as pessoas sintam que elas podem contar com a outra pessoa. Foi uma coisa que aconteceu muito no nosso estudo, né? Teve um dia que uma professora chegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, qualquer pessoa dessa escola que eu falar qualquer coisa, que eu tô plantando bananeira lá em cima no ginásio, ninguém sabe. Os únicos que me entendem, que sabem o que eu estou fazendo, são vocês, que era o grupo, né? Então, as pessoas criam uma relação de suporte mútuo, né? Dar apoio ao outro. Então, isso também é importante. E a posição do facilitador. Quem é o facilitador? E aí eu chego na pergunta que você fez, né? Quem é o facilitador? O facilitador, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser um membro da comunidade, ele pode ser uma pessoa externa, ele pode ser o próprio professor, né? Então, o facilitador, o próprio técnico, enfim, o facilitador, então, ele vai ser aquela pessoa, como o nome mesmo já diz, que vai facilitar, que vai criar espaços de aprendizagem ali dentro daquela comunidade, mas ele não garante que a comunidade vai surgir. E talvez a coisa mais difícil dentro da ginástica, dentro do esporte, vou falar só ginástica dentro do esporte de maneira geral, é o facilitador sair, entender que ele precisa sair dessa posição do que manda, do que vai criar, do que vai, e ir para uma posição democrática de organização, de liderança, porque ele é uma liderança, não deixa de ser, mais democrático, onde você vai compreender e aí na comunidade prática a gente tem muito no próprio livro, né, no livro base, ele vai falar isso, o currículo, ou seja, como que a aprendizagem acontece, ele é um currículo visto a partir dos aprendizes, e não um currículo pré-fabricado. Então, o facilitador tem que ser um cara que vai estar disposto ok, então a gente vai vendo aqui como que vai acontecendo, as necessidades desse grupo, o que esse grupo tem interesse, e a gente vai guiando por esse caminho, e não uma coisa imposta. Então, se esse cara sai, a comunidade continua. Acho que era a sua pergunta, né? Esses dias um professor, só dando um exemplo, o professor me ligou e falou, Luísa, você tem aquela aula, olha, aconteceu há 2 anos atrás, né? E ele me ligou e falou, Luísa, você tem aquela aula de natação que a gente deu e que a gente gravou e publicou no grupo? E aí eu falei, não tem. Ele falou, já liguei para o fulano, uma pessoa do grupo, já liguei para o outro e não tem também. Aí eu falei, nossa, eu não tenho isso. Daqui a pouco ele me manda e-mail. Não, pode deixar que eu já falei com ciclano. Eles se conversam até hoje sobre aulas, sobre, por exemplo, teve uma vaga de professor, eles se ligam, vêm para cá. Então, eles estão num estágio já, que a gente fala que é de memória, né, de só lembrar da comunidade, mas eles ainda permanecem e eu nem estou lá mais, nem sei o que eles conversam, né? Então, é possível, sim. Então, para você que está chegando agora, né, o nosso Direto ao Ponto, então, foi sobre comunidade de prática. E a Luísa, ela foi, então, até uma escola de tempo integral, e ela trabalhou com os professores, os profissionais, né, de educação física lá da escola. E ela foi essa facilitadora, né, para o desenvolvimento, para a criação de comunidade prática. Na verdade, ela não criou, como ela falou, ela não sabia, né, o que ia sair. Mas ela foi criando ações e estratégias, né, e o que foi muito legal é que a gente viu que deu certo. E para você, então, que está dentro do ginásio e quiser saber um pouquinho mais sobre comunidade de prática, agora vocês conhecem a Luísa, ela tem todo o suporte à base teórica, mas ela deu aí algumas dicas
e que inclusive está no título, né, de quando a gente divulga essas nossas lives, que é do aprender e ser junto, né? Então é um pouco esse viés do trazer o humano e as relações para dentro desse espaço de trabalho, que muitas vezes ele é mais rude, né? Que muitas vezes ele é mais do ir, eu faço o meu ofício e vou embora. E aqui o que a gente fala, e uma das estratégias, então, que a Luísa nos alerta, e se você é líder, se você é o dono de um ginásio, né, dentro daquele espaço, você pode ser o facilitador, criando desde já ações e estratégia para que as pessoas troquem experiências, se conheçam, conversam e sintam essa mutualidade entre um e outro, né? A gente tem uma pergunta: como ocorre a mediação no caso de conflitos? Boa, Camila. Então, assim, toda hora eu falo na verdade, né, gente? Tem verdade nenhuma, tá? É só o que eu penso, o que eu experimentei. Pode ser que vocês experimentem outra coisa. Mas a negociação, ela é um dos pontos mais importantes dentro da comunidade. Por quê? Se você for pegar a teoria base, né, e aí eu sempre gosto de voltar nisso, que as pessoas que trabalham com a comunidade muitas vezes esquecem, né, que tá tudo lá no primeiro livrinho lá, amarelinho, pequenininho. Quando você coloca essa estrutura de periferia, né, do que é periférico, a gente tem relações de poder. Essa pessoa que entra, essa nova pessoa, né, que entra ali dentro daquele grupo, ele chega com novas ideias, novas concepções de mundo, ele enxerga a ginástica de outra forma, diferente daquele grupo. Então, vai causar conflito. E é por meio da negociação desses conflitos que tanto a comunidade muda, ela não é estática, é importante, eu não falei, mas essa teoria é pautada, é associada principalmente no conceito de aprendizagem social, né? Então a gente vai ter aí uma perspectiva de uma corrente russa vigotskiana, que vai trazer as questões sociais como base disso. Então eu vou ter a negociação como um ponto importante para que esse grupo também mude e se renove e repense suas práticas. Então, é possível que você, ou é preciso que você esteja sempre negociando dentro do grupo. E quando todo mundo concorda com tudo, ou as pessoas estão escondendo o que elas pensam de verdade, né? Ou então está muito homogênea e aquela comunidade vai parar no tempo. Né? Ela não vai conectar com o global, porque a comunidade ela é local, mas ela está sempre em conexão com o global. Então, a negociação que vem tanto entre os novos membros que chegam, tanto daqueles que já estão lá há muito tempo, é ela que faz a comunidade mudar. É ela que faz a comunidade repensar, refletir sobre suas próprias práticas. Né? Eu não vou usar a palavra evoluir nem progredir, mas mudar. Né? Então, essa mediação de conflitos, como fazer isso, é dentro da própria comunidade. Lugar de fala, todo mundo tem o seu lugar de fala, né? As pessoas vão aprendendo a se ouvir, aprendendo a compreender o que o outro está dizendo. Olha, mesmo que eu não concorde, eu te escuto, né? E aí as pessoas, com a convivência ali daquele grupo, elas vão aprendendo sobre esse processo de negociação. Minha família tá toda aqui, tá, Michele? Eu ia falar são os fãs. Aqui, ó, bom, a Sami, a professora Sami, ela tá sempre nas lives, mas ela falou mesmo do desafiador. E aí, aqui, só queria dizer que Luísa, rainha do mundo, então a família... Minha prima, gente. E a Mel disse uma coisa que é bem legal, gente. Se vocês lembrarem desse trabalho de produção coreográfica e composição coreográfica, né? A gente tem muitas dessas negociações. É um desafio muito grande, porque há muitas tensões nisso, né? Que é a minha opinião com a do outro, a gente tem que fazer uma escolha para o que vai ser apresentado, o movimento que vai ser decidido ali naquela hora. E também, gente, quando a Luísa, então, ela estava falando, só para a gente lembrar que não precisamos ser todos professores de ginástica para todos dentro daquele ambiente, né? Eu posso ser a professora de fundamentos e de ginástica para todos, o outro pode ser o professor de dança, o outro pode ser o professor de basquete, enfim. Se dentro do meu clube
nós estivermos discutindo esporte, nós estivermos discutindo metodologia, nós estivermos discutindo, enfim, aqueles obstáculos ou necessidades de entender melhor o caminho do ensinar e aprender, né? O esporte, a educação física ou ser professor, enfim, é possível, né? A gente não precisa todo mundo estar trabalhando na mesma linha, porque às vezes tem ginásio que tem um professor de ginástica, né? O outro de outra modalidade, enfim. Dá pra gente trabalhar. Uma grande característica da comunidade, na verdade, a principal delas, é a prática. E o que reúne as pessoas em volta dessa prática. Então, se as pessoas têm uma paixão, né, um engajamento por aquilo que eles estão fazendo, por aquela prática, aquilo que identifica aquela comunidade, né? O que as pessoas querem aprender estando ali? Sobre o que elas querem aprender? Por que elas estão ali? Então, se eu tenho ali um engajamento mútuo sobre aquela prática, é o que une as pessoas e é o que caracteriza a comunidade. Isso, então, muito legal. E aí, claro, né? Se for a ginástica para todos, legal. Se for a ginástica, legal. Se for o esporte, simbora, né? Porque às vezes nem todo mundo que está lá é mais específico da modalidade, na verdade, da prática que a gente defende aqui. Lu, acho que era isso. Então, respondemos aqui as perguntas. Mandamos oi aqui para quem mandou e disse, né, saudades, enfim. E vamos aparecer. Nós deixamos aberto o convite. Acho que agora, desculpa, Lu, você fez a apresentação e tudo mais, mas a live ela é mais esse bate-papo. E os Diminusp estão com portas abertas para a gente falar e conversar mais sobre isso. Então, essa perspectiva mesmo da pesquisa, de entender esses conceitos, de como vir a ser elencado nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de ação e atuação. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Isso. Pode adicionar, manda mensagem. Algumas pessoas estão perguntando se podem te adicionar. Pode adicionar a Lu no Instagram e depois fazer pergunta para ela. Esse vídeo vai ficar gravado, viu, Lu? Então, se você quiser passar também para as outras pessoas, a gente te marca aí e você encaminha também. Gente, o nosso direto ao ponto, então, acabou. São 30 minutinhos do Diminusp para a gente conversar sobre um assunto específico. E hoje foi Comunidade de Prática com a Luísa Lana, a docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, obrigada, Lu! Obrigada, gente. Um beijo. E a gente continua conversando aí. Isso. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.